Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Keren e no vídeo anterior eu te contei como eu descobri a escoliose. Se você ainda não assistiu, dá uma pausa neste vídeo e assiste o outro primeiro, combinado? Neste vídeo eu vou te contar como foi o meu tratamento conservador. Roda aí! Eu descobri a escoliose aos meus 12 anos de idade e já estava a 42 graus. Iniciei o meu tratamento no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte. As consultas eram marcadas por volta de meio-dia, 1 hora da tarde. Eu, minha mãe e meu irmão, de colo ainda, ele tinha 2 anos de idade, nós íamos nesse horário. Chegávamos lá, não tinha ninguém no corredor do hospital. Chegavam os pacientes, todo mundo era atendido, todo mundo ia embora e nós passávamos a tarde inteira lá sem ser chamado para consulta. No final da tarde, por volta de 17, 18 horas, quando todos os médicos, todos os residentes já tinham chegado, então eles me chamavam. Eles sempre deixavam o meu caso por último, porque diziam que era um caso muito complexo e precisava de que a junta médica toda estivesse presente na sala. Então eu entrava no consultório com aquele tanto de médico ao redor para discutirem o meu caso. Foi então que aos meus 13 anos de idade, eles decidiram optar pela cirurgia. Falaram que o meu caso não adiantava mais usar o colete. Naquela época, a gente não tinha conhecimento nenhum do que era essa doença, do que era escoliose. A gente não tinha computador, não tinha internet, não conhecia ninguém com um caso semelhante ao meu. Então a guia da cirurgia foi emitida e eu comecei o processo dos exames para o risco cirúrgico. Nesse meio tempo, um amigo dos meus pais, que trabalhava no Hospital Sara Kubitschek, em Belo Horizonte, falou que poderia conseguir uma consulta para mim. E assim aconteceu. Toninho, beijo para você! Comecei então a tratar no Hospital Sara Kubitschek. Lá é top demais, nem parece que é Brasil, parece que é outro país, uma infraestrutura sensacional, as pessoas super mega educadas. Lá eu realizei inúmeros exames, raio-x, tomografia, ressonância magnética, que é aquele tubo, né? Eu chamo de túnel que a gente entra. Eu já até dormi dentro daquele túnel fazendo exame. Acho que eu já fiz umas 10 ou 15 entre tomografia e ressonância a minha vida inteira. Fiz eletroneuromiografia. Não gosto nem de lembrar desse exame. Foi o pior exame que eu já fiz na minha vida até hoje. Foi a eletroneuromiografia. Potencial evocado também. Exames de sangue, enfim, eu fui super bem atendida no Hospital Sara Kubitschek e eles tentaram descobrir a causa da minha escoliose e propor um tratamento alternativo. Aí você deve estar se perguntando, e a minha cirurgia no Hospital das Clínicas? Pois é, no Hospital Sara, a junta médica de lá falou assim que não era para eu operar, que era muito perigoso, que eu estava muito nova. Um hospital fala que é para eu operar já com a guia da cirurgia na mão. E o outro fala que não é para eu operar porque é perigoso. Aí pensa, meus pais e eu decidimos que eu não iria operar. Então eu deixei o tratamento do Hospital das Clínicas de lado, não dei continuidade ao processo de cirurgia e passei a tratar apenas no Hospital Sara Kubitschek. Meu pai, percebendo que meu caso de saúde era grave, ele contratou o plano de saúde da Unimed. Nessa época, a escola onde eu estudava, em Belo Horizonte, ela se mudou para uma cidade a cerca de 70 quilômetros daqui. Apesar de eu não gostar da escola, a minha mãe queria que eu continuasse estudando lá. Só que como era muito longe e eu estava já incapacitada e eu não daria conta de viajar todo dia 70 quilômetros para ir e para voltar, a minha mãe entrou em contato com o MEC e perguntou se existiria alguma possibilidade de eu estudar em casa, estando matriculada na escola, mas recebendo todo o material em casa.
E o MEC aprovou, até porque eu estava em uma condição de saúde de incapacidade física. Minha mãe então conversou com a diretora da escola e ela falou assim que só iria encaminhar o material se eu morasse na mesma cidade. Foi então que mudamos para a cidade onde essa escola está. Alugamos uma casa, então a diretora passou o material. Nisso eu já havia perdido um mês de aula. Ficamos lá por apenas 2 dias. Foram dias de angústia, sofrimento e choro. Um lugar horrível. Saímos assim da nossa casa própria para ir para uma casa alugada, num lugar desconhecido. E então meu pai, vendo nosso sofrimento, decidiu voltar com a nossa mudança para Belo Horizonte. Preocupada com o meu estudo, a minha mãe cobrou da direção da escola o material, porque eu já tinha 1 mês e meio que eu estava sem estudar. Foi quando então a diretora disse que estávamos a sobrecarregando muito e que ela não iria seguir a recomendação do MEC de oferecer o material para uma pessoa com deficiência e me expulsou da escola. Eu achei ótimo, porque eu já não gostava nem um pouco daquela escola. Então, em Belo Horizonte, eu passei a estudar na outra escola, que assim, foi excelente, eu nunca tive problemas lá. Se naquela época eu soubesse o que eu sei hoje de leis que garantem a acessibilidade, né, todos os direitos das pessoas com deficiência, eu teria processado a diretora e a escola. Eu cheguei em março na nova escola e os professores foram super atenciosos e compreensivos comigo e consegui recuperar todas as atividades, né, do 1 mês e meio que eu havia perdido de aula. Eu não dava conta de fazer educação física no colégio, então o médico me dava um atestado me liberando dessas aulas. Mas eu praticava natação todos os dias. Em frente ao colégio tinha uma academia, que é a Academia Nadar. André, beijo pra você. Foi o André que me ensinou a nadar. Eu não sabia nada, eu tinha muito medo. Pra ter uma ideia, eu entrava na piscina, eu tinha que usar 2 espaguetes e uma prancha de tanto medo que eu tinha. Então a natação foi muito importante para mim, inclusive foi a primeira recomendação do primeiro médico que eu fui. A natação, ela não é uma forma de tratamento para escoliose, mas ela é um excelente exercício físico. O meu tratamento no Hospital Sara seguia e eu sempre ia para fazer o controle. Teve uma época que a gente não tinha carro. Então a gente saía muito cedo, assim, de madrugada, eu, minha mãe, com meu irmão no colo, para pegar ônibus para chegar até lá. Como eu moro numa cidade ao lado de Belo Horizonte, então é um pouquinho longe. Mas chegávamos lá cedo porque eu tinha que fazer o exame de sangue e eu tinha que estar em jejum. Depois tinha que esperar o que é consulta, seria só à tarde. Então às vezes a gente ia lá pra fora, tinha os bancos lá, a gente deitava, eu e meu irmão, a gente dormia até esperar a hora da consulta. O hospital fornecia alimentação, então tinha o café da manhã e tinha o almoço também. Que almoço! O Hospital Sara, ele é top das galáxias, só que ele não dava uma solução pro meu caso, entendeu? Nunca falaram assim, olha, a cirurgia é a melhor escolha, ou algum outro tipo de tratamento. E com isso, a minha curva escoliótica só foi aumentando. Lá eu tinha também o tratamento fisioterápico, mas eu fiz poucas sessões de intervenção. A fisioterapeuta me ensinou como sentar, como levantar, como deitar, as posturas ideais para eu assumir durante o dia a dia, enquanto eu estivesse fazendo qualquer tipo de atividade. E também tinha uma cartilha com alguns exercícios físicos para eu realizar sozinha em casa, mas apenas orientação. Eu não fiz nenhuma intervenção cinesioterápica lá. Um dia eu estava lendo o jornal e vi acerca do RPG, que é a Reeducação Postural Global. Eu mostrei minha mãe e ela então pesquisou locais próximos aqui de casa onde realizavam esse tipo de tratamento.
e encontramos um local bem próximo com a fisioterapeuta excelente. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque no vídeo anterior eu havia prometido te mostrar algumas fotos da minha coluna na época. Eu até tinha celular que tirava foto, só que eu nunca assim atentei para tirar uma foto das minhas costas. Mas como eu comecei a fazer o RPG, a fisioterapeuta ela sempre me fotografava para acompanhar a evolução, do tratamento. Eu nunca mostrei essa foto para ninguém, eu sempre tive vergonha. Mas eu participo de alguns grupos no Facebook e eu vi que muita gente posta as fotos de antes e depois. Daí eu pensei, por que não postar, não é mesmo? Foi quando então um dia eu perdi a vergonha e postei a foto no grupo da escoliose. Mas eu recebi tanta reação das pessoas que eu fiquei assim impressionada. E é essa foto que eu vou te mostrar agora. Lembrando que essa foto eu tirei em 2007. E a minha escoliose ela ainda deu uma piorada porque eu só fui operar em janeiro de 2009. Agora eu vou te mostrar algumas fotos que eu tirei lá no RPG, para você ver como que o RPG é excelente para escoliose. Olha o triângulo de Thales, como que tá do lado direito e agora como que deu uma diminuída. Olha a postura, como que mudou. O RPG é excelente. Eu cansava, eu suava. Ele trabalha muito o fortalecimento muscular global, a respiração. Então assim, cansa, mas o resultado é excelente. Porém, meu pai ele não estava tendo mais condições financeiras de investir no RPG. Porque assim, a gente queria que tivesse um tratamento que eu entrasse na clínica, no consultório e saísse de lá curada, mas não é assim. Demanda tempo, demanda paciência e demanda investimento também. E naquela época, infelizmente, devido às nossas condições financeiras, nós tivemos que interromper o tratamento. Eu não lembro quando que foi, mas como eu já estava com o plano da Unimed, alguém me falou sobre o Dr. Roberto Sakamoto. Então eu marquei uma consulta com ele lá no hospital ortopédico. Assim que ele olhou o meu raio-x, ele falou: cirurgia para ontem. Eu saí de lá e continuei no hospital Sara, porque o Sara falava que o meu caso não era cirúrgico. E meu último ano do colégio, terceiro ano do ensino médio, era o ano de 2008. Infelizmente, a minha mãe me obrigou a retornar para aquela escola. Lembra no início do vídeo que eu falei que eu havia sido expulsa de uma escola? Pois é. Então, tivemos que mudar para uma cidade distante, onde não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha nenhuma clínica de fisioterapia, não tinha nenhum local para eu fazer natação ou hidroterapia. Eu tentei segurar as pontas, falava para todo mundo que eu estava bem, mas na verdade eu não estava. Foi quando em abril de 2008 eu entrei em depressão profunda. Eu vestia uma máscara antes de sair de casa e tentava demonstrar para todo mundo que estava bem, mas por dentro de mim eu estava simplesmente acabada. E além da questão psicológica, o meu físico não estava aguentando mais, porque como eu estava sem tratamento, as dores pioraram. Porque eu sempre senti dor. A partir do momento que eu descobri a escoliose, mas não foi porque eu descobri, mas sim porque é típico da doença sentir dor a partir de 12 anos. Então eu sempre senti dor, mas com o tratamento, com a fisioterapia, com o RPG, que é fisioterapia, com a natação que eu fazia todo dia, as dores eram mais amenas. Eu conseguia sobreviver e suportar. Quando mudamos para um local onde não tinha infraestrutura para promover a minha saúde, eu simplesmente deixei de ter o tratamento fisioterápico que eu precisava. E, portanto, as minhas dores só pioraram. Junto com a depressão, em abril, meu quadril direito começou a doer muito. E essa escola que eu estava estudando, ela pertence a uma igreja. Então, duas pessoas de lá se propuseram a me dar uma cadeira macia, acolchoada, dessas de escritório.
E eu usava a cadeira tanto na igreja quanto na escola. O meu quadril doía tanto, mas tanto, parecia que um leão estava arrancando a minha perna. Então eu não estava dando conta de andar, não conseguia fazer o movimento de deambulação. Eu simplesmente arrastava a minha perna. Eu sempre estava com a minha mãe ao lado, então eu apoiava nela, usava como se fosse uma muleta. E a cadeira também, como ela era de rodinha, eu sentava nela e meus colegas me empurravam até a sala de aula. Minha mãe sempre me levava de carro, parava o carro dentro do prédio da escola, eu saía, sentava na cadeira de rodinhas e me empurrava até a sala de aula. Lá na sala de aula eu não participava de recreio, porque eu não dava conta de sair, né? A educação física também, quando era impossível, né, eu fazer, eu ficava na sala de aula, na maioria das vezes sozinha, e todas as vezes que eu estava lá sozinha, eu chorava muito. Só que ninguém via isso, não. Só 1 ou 2 vezes que alguém chegou lá e me viu chorando. Na parte da manhã, eu estava em casa. Eu até conseguia andar um pouco. Quando chegava a hora do almoço, eu simplesmente travava e a dor era absurda, doía a alma. E aí à tarde eu estudava. À noite, para dormir, eu tinha que usar esse triângulo almofadado. Então eu punha a minha perna nele e só conseguia dormir com ele. Não conseguia virar, mudar a minha posição na cama. Então eu chorava, a minha mãe escutava eu chorando, ia lá no meu quarto e me virava. Como no Hospital Sara eles não conseguiam identificar o que eu tinha no quadril, eu passei a consultar pelo meu plano de saúde da Unimed. Então eu consultei com uns 4 a 5 médicos ortopedistas e especialistas em quadril. E passei a administrar muitos medicamentos, analgésicos, anti-inflamatórios, relaxante muscular. E também passei a fazer a fisioterapia aquática, que é a hidroterapia. Só que as minhas dores continuavam e ninguém me diagnosticava. Eu tinha mais ou menos 15 anos nessa época e toda a vida eu gostei muito da área de saúde. Então eu tinha muitos livros de anatomia em casa. Eu encontrei um que falava tudo sobre o quadril. Eu estudei o livro todo. Eu cheguei no consultório médico e eu falei de forma científica para o médico exatamente onde era a minha dor. Foi quando então ele finalmente me diagnosticou, e você deve estar curioso para saber que dor era essa que eu tinha no quadril, né? Pois é, o que eu tinha era bursite trocantérica, coxartralgia e pubalgia. Além dos medicamentos por via oral e da intervenção fisioterápica por meio da hidroterapia, esse médico então resolveu aplicar uma infiltração ou um bloqueio, que é com o medicamento corticoide. Então primeiro aplica a anestesia e depois aplica o corticoide. É como se tivesse tirado a dor com a mão. O corticoide é excelente, só que não pode ser aplicado por muitas vezes, porque pode afetar o coração. E ele também dá uma engordadinha. Eu não liguei para isso não, eu fiquei até com o rosto assim meio fofinho, eu achei o máximo. Mas eu fiz apenas 3 infiltrações. A infiltração em mim, ela durou aproximadamente 3 meses. Só que quando o efeito passa, a dor volta novamente. Por isso que é muito importante realizar a fisioterapia nesse período. E foi o que eu fiz, eu continuei todos os dias com a hidroterapia. Então eu saía de casa às 7 horas da manhã, viajava 70 quilômetros até Belo Horizonte, fazia hidroterapia 9 horas, ia para casa da minha avó, almoçava, viajava mais 70 quilômetros até chegar à escola. E isso de segunda a sexta. Eu fazia hidroterapia tanto para o meu quadril quanto para minha coluna também. O remédio ele só tapeava a dor, eu dormia muito, dormia tanto por ser um dos efeitos do medicamento, quanto também de cansaço, porque a minha rotina era muito pesada. E eu fui levando a vida, sabe, mergulhando na depressão, na dor, no sofrimento, na vergonha, na incapacidade física,
na falta da família, por estar tão distante, dos amigos, eu não tinha amigos. E foi aí que eu cansei, sabe? Eu cansei de tudo, cansei de viver. E eu desisti, literalmente desisti da vida. Só que como eu sou uma pessoa muito inteligente, eu pensei assim, eu vou marcar a cirurgia, porque aí eu morro na mesa de cirurgia, como eu vou estar anestesiada, eu não vou sentir nada. Marquei uma consulta com o Dr. Roberto Sakamoto, que foi aquele médico que eu já havia consultado com ele antes, e ele, assim que ele olhou meu raio-x, ele falou, cirurgia para ontem. Fui à consulta e falei, Dr. Roberto Sakamoto, eu quero operar a minha escoliose. E no próximo vídeo eu te conto o que aconteceu, como que foi o processo de autorização da minha cirurgia e como foi o meu pós-operatório. Se você ainda não me segue em minhas redes sociais, aqui embaixo tem todas elas, me segue lá, comenta se você tem escoliose, se tiver procura no Instagram, @Clube dos Parafusados, e procura o grupo no Facebook, o Clube dos Parafusados, que nós vamos trocar muita ideia lá. Com Deus e até o próximo episódio!